Bom, para meus queridos do sexto ano, a gente vai finalizar, dar uma adiantada no nosso assunto em MMC e MDC. Esse assunto se inicia na página 123 do livro. Só recapitulando o que a gente viu nos vídeos anteriores, a gente viu números primos, vimos como pegar um número composto, um número qualquer, e transformar em multiplicações de primos. A decomposição, na verdade, em fatores primos. Teve um vídeo também que eu expliquei como é que a gente descobre a quantidade de divisores de um número e quais são esses divisores de um número. A gente pegando todo esse pouco conhecimento aí, que foi explicado nos vídeos anteriores, a gente vai chegar em MMC e MDC. E o que seria o MDC e o MMC? O MDC, ele é o máximo divisor comum e o MMC seria o mínimo múltiplo comum. A observação aqui que eu faço logo de antemão é que tanto o MDC quanto o MMC a gente tem que, no mínimo, temos que ter dois números, tá? Para que isso aqui ocorra. O mínimo de dois números para que isso aqui ocorra. Vou explicar, iniciar com o MDC. Como foi dito, o MDC é o máximo divisor comum. E aí, pelo exemplo aqui, a gente vai ter uma ideia do que se trata. Dado os divisores de 12 e 18, eu destrinchei aqui os divisores de 12 e os divisores de 18. Tanto o número 12 quanto o número 18, por coincidência, tem 6 divisores cada. A gente, nos vídeos passados, a gente descobriu a quantidade, tem como a gente descobrir a quantidade que um determinado número tem. Por exemplo, 12, tá aqui os 6 divisores, o 18 também. E além de a gente descobrir a quantidade, a gente tem como descobrir quais são esses números. Então tá aqui os 6 divisores, os 6 números que divide 12 para a gente ter uma divisão exata, e os 6 números que a gente divide 18 para ter divisão exata. Circulei o 6 aqui porque esse 6 ele é o MDC entre 12 e 18. Ele é o maior divisor que está presente nos dois números e que divide os dois ao mesmo tempo. Aí, no caso, para ter uma divisão exata, o 6, aqui, se a gente fosse aplicando já o MDC entre 12 e o 18, a resposta seria o número 6, é o MDC. Agora, como é que a gente encontra? Se a gente pega os vídeos anteriores a esse aqui, os dois, na verdade, se a gente for descobrir a quantidade e quais são os divisores, pelo aquele método que nos vídeos passados tem, vai ficar muito trabalhoso, porque dá muito trabalho, porque aqui são números pequenos, a gente tem como descobrir de cabeça que pegando o 12 dividindo por 1, por 2, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, 10, 11, 12, a gente tem como fazer de cabeça. É uma divisão, são poucas divisões, mas se a gente, por acaso, determinar o MDC entre 120 e 180, por exemplo, entre 520 e 600, aí, como os números são grandes, às vezes dá muito trabalho para achar a quantidade e quais são esses divisores. Então, um método prático da gente descobrir o MDC a gente vai ver nesses dois exemplos aqui que eu coloquei para a gente iniciar. Então, o MDC entre 12 e 18, como a gente sabe que é 6, como é que a gente vai achar esse 6 sem achar os divisores? Primeiro a gente vai dividir os dois números simultaneamente aqui. Só lembrando que os números que a gente vai dividir aqui são os primos. Então o primeiro número primo é o 2, tá aqui. 12 dá para dividir por 2 e 18 dá para dividir por 2. A resposta vem 12 dividido por 2 vai dar 6, 18 dividido por 2 dá 9.
Reparem aqui que tanto o 12 eu pude dividir por 2, quanto o 18 eu pude dividir por 2. Só vou circular essa criaturinha aqui, porque ele vai ser importante ao final desses cálculos. 6 a gente ainda pode dividir por 2, então continua o número primo 2. 6 dividido por 2 vai dar 3, porém o 9 dividido por 2 não dá. Aí repete. 3 e 9 são números ímpares. O próximo número que vem depois de 2, o próximo primo é o 3. Então 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Reparem de novo que esse 3 aqui, essa criancinha aqui, eu vou circular, pois esse 3 eu dividi pelo primo e esse 9 eu dividi pelo primo, ok? Aí eu circulei e vou explicar o porquê que no final eu fiz isso. Para finalizar, continua ainda por 3, o 1 a gente não pode, 3 dividido por 3 dá 1. E aqui finaliza o nosso cálculo. E agora entra na surpresa, na praticidade de descobrir um MDC. Esse 2 e esse 3 foram os únicos primos aqui que eu pude dividir ao mesmo tempo. Primeiro aqui, nessa linha aqui, 12 e o 18 eu pude dividir por 2, por isso que eu circulei. Na terceira linha aqui, o 3 e o 9 eu pude dividir por 3 ao mesmo tempo, por isso eu circulei. Não circulei aqui o 2, pois esse 9 não pude dividir por 2. E nem esse 3 aqui por causa do 1. Ok? Se eu multiplicar agora aqui, ó, vou fazer uma multiplicação. 2 vezes 3, eu tenho o 6, que é o MDC. Então, o MDC entre 2 e 3 é o 6. No outro exemplo aqui, a gente vai seguir a mesma ideia, fazer simultaneamente a divisão. Eu vou descobrir o MDC entre 30, 50 e 20. Reparem que os três números são par. Eu posso dividir pelo o primeiro primo, que é o 2. Aqui embaixo eu vou colocar só as respostas das divisões. 30 dividido por 2 vai dar 15. Vai me dar 15 como resposta. 50 dividido por 2 vai dar 25. E 20 dividido por 2, 10. Reparem aqui que eu pude dividir os três números por 2. Então aqui, ó, eu vou circular ele. Eu já fiz um detalhe aqui. E eu vou continuar ainda a dividir por 2, porque eu tenho um único número par aqui, ó. Então, por 2. 15 não dá para dividir por 2, eu vou repetir. 25 também não dá para dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5. Agora eu tenho o número 15, 25 e 5. Nenhum dos três aqui, ó, dá para dividir por 2. O próximo primo é o número 3. Então, 15 ele dá para dividir por 3, que dá 5. Tá aqui, ó. 25 não pode ser dividido por 3, então repete. 5 não dá para dividir por 3, então repete. E aí, 5, 25 e 5 não dá para dividir por 3. Logo, aqui eu não irei colocar um 3. O próximo número primo que vem é o 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Esse 5 aqui eu pude fazer as três divisões ao mesmo tempo. Então, ó, vou circular essa criaturinha. Porém, coloco o 5 aqui. 1 dividido por 5, já foi feito aqui. 5 dividido por 5, 1. E 1 dividido por 5, repete, não dá. E aí, finalizou a parte da decomposição simultânea entre 30, 50 e 20. O que nos resta é pegar os dois números aqui, ó, o 2
e o 5, e eu vou multiplicar. 2 multiplicado por 5 dá 10, onde o MDC entre 30, 50 e 20 é o número 10. E aí a gente tirou o MDC. E o que consiste o MMC? O MMC está ligado a múltiplos, e aí eu coloquei os múltiplos de 2 e 3, tá aqui, ó. O múltiplo é 2, 4, 6, 8, 10, 12. Lembrando que aqui é infinito, os múltiplos de 3. E o que consiste o mínimo múltiplo comum, o MMC? É aquele número que está na tabuada, falando grosseiramente, está na tabuada dos dois números ao mesmo tempo, porém ele é o mínimo. E aqui, reparando aqui, circulando bem, detalhando aqui, ó, é o número 6. O número 6 é o mínimo múltiplo comum. E como é que a gente extrai isso aí? Como é que a gente descobre? Tá aqui um exemplo, eu vou tirar um MMC entre 12, 15 e 20. Simultaneamente também 12, 15 e 20, a gente vai dividir. Repara que aqui existem números pares e ímpar. Primeiro, o número primo do conjunto é o 2. 12 dividido por 2 vai me dar 6. 15 não dá para dividir por 2, repete. 20 dividido por 2 dá 10. Continua dividindo por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 15 dividido por 2 não dá, repete. 10 dividido por 2 dá 5. Ambos, ou nenhum aqui, dá para dividir por 2. O próximo primo que vem depois do 2 é o 3. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. E 5 dividido por 3 eu não posso. O próximo número primo é o 5. 1 repete. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Diferente do MDC, no MMC, nós iremos fazer a multiplicação de tudo isso aqui, ó. Multiplicação de tudo isso aqui. 5 multiplicado por 3, multiplicado por 2, multiplicado por 2, o MMC aqui é um número 60. A multiplicação de ambos ali dá 60. Essa é a única diferença entre MMC e MDC. Ok? Dúvidas, meus queridos, podem falar. Deixe nos comentários aí que a gente vai minimizando as dúvidas.